Olá a todos, boa tarde. Como nós já tínhamos falado, né, lá na apresentação, que nós começamos, na verdade, a resolver uma das questões da UBMAP, uma questão exemplo, né, da segunda fase. Inclusive era do ano passado. E nós começamos a resolver algumas questões, na verdade nós resolvemos a alternativa A e a alternativa B, só que não deu tempo. Então eu resolvi trazer as três alternativas dessa questão e a gente vai resolver elas passo a passo. Eu vou fazer todas as três, porque eu quero realmente fazer a resolução bem detalhada. E o objetivo aqui é como se nós vamos resolver como se estivéssemos fazendo a prova mesmo. Ou seja, nós vamos fazer o organizadozinho, o passo a passo mesmo. Porque a segunda fase da UBMAP, o que você vai fazer é só passar o que você está pensando para o papel. Você vai escrever o que você pensar. Você chegou no resultado. Aí você vai pensar como você vai passar isso para o papel. É só isso. Não tem nada de mirabolante. De uma prova de marcar para uma de escrever é só a prática mesmo. Com o tempo você escrevendo, você vai ganhar a familiaridade. Então vamos para a questão e vamos começar. Bom, só para relembrar, né? Essa prova ela é do nível 3 do ano passado, 2022. É a questão um e a alternativa A, caso vocês queiram procurar depois. Então vamos lá. O que é essa questão afinal, né? Vamos relembrar. Essa questão ela tem o seguinte enunciado. Existe uma máquina que, quando você coloca um número de três algarismos nela, nem todos são iguais, e pode ter zero à esquerda, desse número. Quando você coloca um número assim, e realiza o procedimento 1, 2 e 3, um outro número de três algarismos sai da máquina. Então vamos lá. Quais são esses procedimentos? Se você pegar esse número, você vai ordenar ele em ordem decrescente. Depois, você vai pegar o mesmo número e ordenar em ordem crescente. E por último, você vai calcular a diferença entre o número que você obtém em 1 e o número que você obtém em 2. O que é a diferença, né? É só uma palavra para significar subtração. Você vai subtrair o primeiro do segundo, simplesmente. Então, indo para a prática é mais fácil. Vamos direto para a alternativa A, então. Ela diz o seguinte: qual é o número que sai da máquina se a entrada for 373? Então vamos pegar esse número 373 e vamos ordená-lo em ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Ordem decrescente é do maior para o menor. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui como se eu estivesse fazendo a prova. Eu tenho que mostrar qual é o passo a passo que eu vou seguir. Então vamos lá. O passo a passo é o seguinte: primeiro vamos ordenar. Primeiro vamos ordenar 373, né, que é o número da questão, em ordem decrescente. Em ordem decrescente. Temos então, né, se a gente fizer essa ordenação, como é que fica? Temos então o número. Vamos lá. Que número vai ser esse aqui? Vamos fazer aqui. Que número vai ser esse? Se você tem 373, como ficaria a ordem dele do maior para o menor? Qual é o maior? 7, certo? Vamos lá. Em ordem decrescente. Primeiro é 7 e o que sobra 3, certo? Do maior para o menor. Então vamos lá. Então, em ordem decrescente, o número é 733. 733. Ok. Agora, eu estou escrevendo porque, justamente como eu falei para vocês, na prova vocês vão ter que escrever. Vocês podem até fazer de uma forma mais simples do que eu estou fazendo aqui. Um textinho mais simples só. Olha, em ordem decrescente é isso. Aqui. Em ordem crescente é esse outro número. Pronto. Aqui eu estou colocando mais organizadozinho. E eu sinceramente aconselho vocês a fazerem isso. Por quê? Porque seu pensamento fica mais organizado. E o examinador vai gostar muito de ver que você realmente tem capricho, né? Isso pode lhe dar mais pontos na realidade. Então vamos lá. Podemos ordenar em ordem decrescente, certo?
Vamos olhar. Temos então que número? Temos então o número. Vamos lá. Em ordem crescente. O que é ordem crescente? Vamos lá. 373 em ordem crescente vai ser como? Do menor para o maior. Quem é o menor? 3. 3 também, né? 7. Crescendo, subindo. Em ordem crescente. Então temos que o número é 337. Temos então o número 337. Agora, por último, né? O último procedimento da máquina. O que a máquina faz? Vamos lá, por último. Por último, nós já fizemos o passo 1, né? O passo 1, que era ordenar em ordem decrescente, ordenar em ordem crescente. E agora nós vamos fazer a última parte, que é calcular a diferença entre esse número e esse número. O que é a diferença é pegar esse número, fazer esse número menos esse. Subtrair, né? Esse desse. Então, vamos lá. Por último, vamos calcular. Por último, vamos calcular a diferença. Por último, vamos calcular a diferença entre 733 e 337. Vamos fazer essa conta aqui, né? Nós vamos ter 733 menos 337. Vamos subtrair. Pegar emprestado do 3 aqui, fica um 2. Vem 1 para cá. 3 menos 7, 6. Pega emprestado do 7 aqui, fica 6. Tem 1 para cá, né? 12 menos 3, 9. E por último, 6 menos 3, 3. Então, esse é o resultado da máquina. Quando você coloca o número 373, o resultado é esse. Então, a gente tem que colocar isso, né? Já que é a nossa conclusão, o resultado. É simples. Só dizer que o resultado da máquina é 396. Bom, aqui, como vocês podem ver, é uma questão extremamente simples. E que, pela duração do vídeo, o quê? 7 minutos? Eu demorei para fazer porque eu estava explicando, né? Mas isso aqui vocês vão olhar para a questão, vão ver o que é e vão fazer em poucos segundos. Vocês, com prática, esse textinho que eu fiz aqui, ó, como vocês podem ver, nem é tão grande, ó. Inclusive cabe em um frame só. O que eu fiz foi justamente fazer o passo a passo. Primeiro, eu fiz o procedimento 1, depois fiz o procedimento 2, por último fiz o procedimento 3, usando 1 e 2. E cheguei ao resultado. Se fosse uma questão como a primeira fase, você só ia marcar o resultado, né? 396. Mas na segunda fase, o objetivo é que você realmente consiga fazer esse textinho aí. O que não é nada complexo na realidade. Então nós vamos continuar para as outras duas alternativas. E eu peço a vocês que tentem continuar com as próximas questões, porque elas serão um pouco mais complicadas, mas a ideia da UBMAP é essa. Como se fosse uma escadinha. A primeira é um pouco mais simples. Geralmente você vai bater o olho e já vai chegar no resultado. Aí depois é só passar para o papel, só escrever o resultado. Já as outras duas você vai ter que pensar um pouquinho mais. Mas é isso. O estudo em geral é isso. Você sempre vai encontrar algo novo. E mesmo que você não saiba resolver, com o tempo, você sempre vendo uma coisa nova, você se acostuma com aquilo. Por exemplo, a OBMAP para mim, eu sempre... por exemplo, eu pegava uma segunda fase dessa. Só lá na quarta prova que eu peguei, da segunda fase, foi que eu realmente consegui resolver uma questão. Nem nessas fáceis assim, eu no começo consegui resolver. E hoje em dia, depois de muita prática, eu consigo resolver basicamente todas as questões. Então é prática, é praticar e continuar.